Oi, queridos! Olha a tia Ide passando aqui para a gente assistir mais uma aula. E hoje a nossa aula é de geografia, tá? Vão pegando aí os livros e abrindo na página 33 até 46. Vamos lá? Meus queridos, hoje a gente vai falar um pouco sobre a natureza. Tudo que Papai do Céu fez e está ao nosso redor faz parte da natureza. Só que muitas vezes o homem modifica essa natureza. Ele transforma essa natureza. A natureza ela não está parada, ela vive se modificando. Então, se você reparar aqui, diz o seguinte, ó. Vou ler para você. A transformação da natureza. As modificações nos lugares ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Isso quer dizer que as pessoas que viveram no mesmo local em que vivemos hoje, e até mesmo as pessoas que viveram em lugares diferentes, também transformaram esses lugares. As pessoas, elas transformam os lugares por diversos motivos. Elas podem transformar o espaço para morar, viver, explorar, conhecer. Entretanto, é preciso pensar se a forma como vamos modificar esse lugar vai prejudicar as pessoas ou a natureza. A modificação da natureza local acontece por meio do trabalho, da tecnologia e da cultura e política. Em outras palavras, vamos olhar essa imagem aqui, ó. O que você está vendo? Olha, tia, eu estou vendo aqui, era uma natureza, era um campo, tá vendo? E esse campo aqui, ó, foi devastado para se transformar em uma plantação, em casa, em moradia. Então, por que que o homem modificou essa natureza? Pelo trabalho. Os seres humanos, às vezes, eles desmatam, arranca parte da floresta, muitas vezes para construir uma indústria, entendeu? Porque ele precisa desse trabalho. Mas o importante é que a gente às vezes tem que destruir, mas que a gente às vezes no lugar ou em outros lugares temos que plantar. Para quê? Para que a natureza esteja sempre se renovando. Então, tia fez um cartaz aqui que mostra exatamente isso. Por que que a gente modifica a natureza? A gente, por exemplo, modifica para um trabalho. Vamos supor que tinha uma plantação em uma determinada parte da cidade. Então era preciso construir o quê? Lojas. Era preciso construir o quê? Shoppings. Então, para quê? Para o povo trabalhar. Se você ainda é muito novinho, mas hoje, aonde é o Shopping Caruaru, ali era uma área de plantação. Ali tinha vários matos, várias árvores, entendeu? E com o tempo foi precisado tirar tudo isso para se construir o shopping. E ali fazer o quê? Várias portas de trabalho para várias pessoas. Cultura. Por que que se destrói para fazer cultura, tia? Por exemplo, para construir museus. Vamos supor, museus, espaços tipo assim, biblioteca. Aqui em Caruaru tem o espaço cultural. O espaço cultural ali era uma fábrica chamada Caruá. E hoje é um museu, virou cultura. Tecnologia. Isso é uma palavra que a gente precisa muito hoje em dia. Veja, muitas vezes você tem que demarcar alguns lugares para poder que esses lugares tragam o quê? Modernidade para a gente. Não sei se você já ouviu falar em placas para luz solar. São tipos placas que parece vidro, que é colocado em cima de casas, em cima de fábricas, e isso capta, pega essa luz do sol e transforma em energia. E isso só é possível através da tecnologia. Então, todos esses espaços que a tia botou aí, é por isso que o homem modifica a natureza. Ele não só modifica para destruir, ele modifica para crescer, tá certo? Então, vamos continuar. Vamos virar a folha aqui. O que vamos ver? Ó,
Se você prestar atenção, aqui está o que a tia acabou de falar, ó. Isso aqui são placas, placas de luz solar, para captar o sol e transformar em energia, a energia que a gente usa na nossa casa, tá? É tecnologia. Dê uma olhada aqui, ó. Olha essa arquitetura, ó. Isso aqui é do tempo antigo, parecia o Coliseu, não é isso? Isso é cultura. Os povos de antigamente fizeram isso para que ficasse para o quê? Para a posteridade. Então se transforma para ter cultura. Se a gente pensar nos tipos de casa dos europeus que vieram para o Brasil, a gente pode observar como isso vai passando com o tempo, como essas construções vão se aprimorando. Isso é tecnologia. E isso é importante para o dia a dia da gente, crescer sempre e transformar. A gente só não pode transformar e destruir e sem o quê? Continuar crescendo. Isso não pode. Veja aqui o caso dos indígenas. Se a gente observar os índios, eles constroem as casas dele de material assim bem mais fraco, de palha, palha de coqueiro, né? E a gente pode notar o jeito deles encararem a vida, né? A forma deles construírem a casa deles. Esses tipos de casa, gente, dura menos que a vida dele. Dura pouco. Basta a chuva, basta o vento, que faz com que derrube. Aí você pode me dizer, por que eles não tentam construir de um material mais resistente, mais forte? Sabe por quê, amor? Porque eles são nômades. Eles não passam muito tempo aqui. Quando acaba a comida nesse local, eles vão e se deslocam para outros locais. Então, por isso que não adianta fazer uma moradia mais resistente, porque eles vivem modificando. E eles cuidam da natureza. Eles são o quê? Uma população sábia. Eles usam de inteligência. Por que eles cuidam? Porque eles precisam da natureza. Eles vivem da natureza. Então, eles procuram sempre proteger. É importante saber que quando a gente transforma essa natureza ou qualquer outra paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que nela vivem. Então, tem a transformação para o bem e tem a transformação para o mal, tá? Vamos virar a folha. Agora eu vou deixar a atividade para você, ó. Vou abaixar aqui um pouquinho mais para você ver, tá? Eu vou deixar a página 36, a página 37 para você fazer, que fala sobre isso, a transformação da natureza. E como o assunto era pouquinho, a tia já entrou em outro assunto, o homem e o progresso, que tem a ver com o que a tia falou há pouco, certo? Que o homem às vezes transforma a natureza, mas para que ele possa crescer, para que possa dar mais conforto a gente. Vamos dar uma olhada nessas duas imagens. Isso é uma cidade antes e uma cidade depois. Teve modificação? Sim, e muita. Quando se vai passando os anos, a vida ela tem que ser de forma que fique mais prática. Muitas coisas mudam por causa disso, certo? Então você vai ver que na indústria, nos transportes, no comércio e nas comunicações são transformações para o nosso bem, para o nosso progresso. A tecnologia, ela atinge tudo isso aqui. Se hoje em dia nós temos várias indústrias, tá? É porque o quê? Se pegou a matéria-prima e se transformou. A mesma coisa nos transportes. Antigamente não existiam esses aviões a jato que leva você de um canto para outro. Hoje em dia já existe, né? Antigamente o comércio era bem reduzido. Hoje as fábricas, elas constroem casas, constroem carros, de maneira que o povo possa o quê? Ter mais conforto, ter mais tecnologia, não é verdade? Então você está vendo aqui uma fábrica construindo coisas para o nosso bem. E a indústria? Nossa, a indústria é fundamental, gente. Você sabia que antigamente as pessoas, quando tinham que construir, por exemplo, um jarro, ela pegava o barro, trabalhava o barro, melava a mãozinha e formava panela, formava vaso. Esse tipo de trabalho, eu digo para você que é um trabalho manufaturado.
que usa as mãos, por isso que tem esse nome, ó, manufaturado. Mas isso é antigamente, porque hoje a tecnologia, ó, tá avançada. No nosso dia a dia agora, as indústrias estão presentes, ó, você está vendo aqui. Então, quando um objeto é passado pela indústria, ele deixa de ser manufaturado e passa a ser chamado de industrializado, quer dizer, veio da indústria. Aí tem um assunto bem interessante aqui falado em matéria-prima. Aí você pode me perguntar, ô Tirivani, o que é uma matéria-prima? Aí eu fiz outro cartaz para explicar melhor a você. Ó, presta atenção. Ó, aqui tem um caminhão. O caminhão está, ó, carregado de barro, de argila, tá? Que é transformado em tijolos. Esses tijolos, eles passam pelo forno e viram tijolo para a nossa construção. Então, o tijolo é feito do barro, entendeu? Então, o barro é a matéria-prima. Se não tivesse o barro, não ia conseguir fazer o tijolo. Então, matéria-prima é aquela primeira que se usa e que se não tiver ela, não consegue fazer outra. Veja aqui esse outro caminhão. Ele foi lá na floresta, cortou os troncos de árvores e essas árvores viraram madeira e as madeiras serviram para a construção. Então, o que é a matéria-prima aqui? É a casa? Não, a matéria-prima aqui é a madeira. É com a madeira que se construiu fazer a casa. Veja aqui, ó, isso aqui, gente, é areia. Eu não sei se vocês sabiam. O vidro que tem na nossa casa, ele é feito de quê? De areia. Vocês sabiam disso? Pois é, a areia é passada pela indústria e ali eles se transformam em vidro. Então, a matéria-prima é o que originou. Se a gente tem o vidro, primeiro veio a matéria-prima, que foi a areia. E aqui a gente tem algumas matérias-primas. Se hoje na sua casa tem o queijinho, tem o iogurte, é porque primeiro teve o leite. O leite é que transformou nisso. Se você tem um tecido, um casaco quentinho de lã, é porque a lã foi feita pelo carneiro, foi tirada do carneiro, né? Móveis, na sua casa se tem móveis de madeira, é porque primeiro foi tirado a madeira. Então, matéria-prima é isso, é tudo que se originou da natureza para formar os outros produtos, certo? Aí agora a gente pode virar a folha. Veja mais explicação aqui, ó. Veja, é bem interessante isso, foi o que a tia botou no cartaz, ó. Você está vendo aqui que a matéria-prima, ela pode vir de forma animal, de forma vegetal e de forma mineral. Se eu digo que é de animal, é porque veio de um animal. Você está vendo a vaca? A vaca, ela dá carne, dá leite, dá couro. E com a carne, com o leite e o couro, eu posso fazer outras coisas. Isso aqui vai para a indústria e vira o quê? Vira iogurte, manteiga. Com o couro vira sapato, com ossos vira pente. Veja o porquinho. O porquinho eu posso usar dele o quê? O couro, a carne, a gordura. E aí eu posso formar o quê? Linguiça, presunto. Olha a ovelhinha e o carneirinho que a tia falou. Tá vendo essa aqui, essa pelezinha dela? Isso aqui é tirado, tá? Isso aqui é lã. E com lã eu faço muita coisa. Eu faço agasalho, eu faço luvas. Olha a abelhinha. A abelhinha dá mel, dá cera. E com mel eu faço xarope, faço pomada, faço muitas coisas. Então, matéria-prima de origem animal. Mas não é só o animal que traz coisas para a gente. O vegetal também. Você tá vendo aqui o milho, o trigo. Esse matinho aqui é o trigo. E com o milho e o trigo eu posso fazer o quê? Pão, bolacha, macarrão. Isso aqui, ó, é a cana-de-açúcar, é um vegetal. E com a cana-de-açúcar eu posso fazer açúcar, álcool, melado. Caju é uma fruta, então é de origem vegetal. Com ele eu posso fazer doce, suco. Isso aqui, ó, que talvez você nunca tenha visto. É uma plantinha, é o algodão. E com o algodão eu posso fazer o fio, o tecido e até óleo. Então, veja como são importantes os vegetais. Com eles eu consigo fazer várias coisas. Aí você vai me dizer, ô tia, animal, vegetal e o que agora? Mineral.
De o que é mineral? Mineral são ouro, prata, algumas pedras como granito, cristal, e com eles, com essa matéria-prima, eu posso fazer várias coisas. Ó, por exemplo, com ouro, eu posso fazer uma joia. O petróleo tão rico, eu posso fazer a gasolina, o gás. Granito, quem é que não tem uma pia em casa de granito? Então, isso são matérias-primas para ser transformada em outras. E aqui mostra um caminho bem interessante. Veja, ó. Isso aqui é da onde vem, veja. O homem foi lá na fazenda, tirou o leite da vaca. Esse leite, ele foi levado para a indústria. E na indústria, ele foi colocado em caixinhas, em saquinhos e depois chegou no supermercado. Então, a matéria-prima de tudo isso aqui foi o quê? O leite que saiu da vaca, né? Então, os trabalhadores que trabalham lá na indústria, eles são chamados de industriários. E o dono da indústria é chamado de industriais. Então, veja aqui a diferença. E quando a gente tem várias indústrias juntas, a gente diz que temos um parque industrial. Então, vamos aqui continuar, ó. Você tá vendo aqui, ó, uma sala. E nessa sala aqui que a gente tá vendo no nosso dia a dia, a gente tem que ver que tem várias matérias-primas para ter esses objetos. Não é verdade? Veja aqui, ó, os pés desse sofá, a mesa é feita de madeira e a madeira foi feita do tronco da árvore. Então, ela foi a matéria-prima, tá? Então, algumas indústrias, elas utilizam essas matérias-primas para ser transformados. Hoje, uma das indústrias que são mais importantes, que traz muito lucro, são as indústrias que fazem os brinquedos. Porque antigamente se confeccionava brinquedo usando as mãos, manufaturado. Que era o quê? Os brinquedos de latinha, os brinquedos de barro, os brinquedos de tecido, mas hoje não. Hoje, com a tecnologia, foi ficando cada vez mais avançado, até mesmo na culinária, que é transformado em pratos bem mais importantes e sofisticados. Então, meus amores, sobre isso, sobre produtos industriais e manufaturados, a tia vai deixar essa página e essa outra aqui, na página 46, para que você possa realizar e daqui a pouco corrigir, tá bom? Um cheiro.